Abra seu coração. Momento da Palavra de Deus. Muito bem, já estou com minha Bíblia aberta. No Salmo de número 103. Salmo de número 103. Vamos meditar na palavra nesta manhã. E o versículo é o versículo 13. Salmo 103, versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Salmo 103, versículo 13 e 14. E esse salmo me remete a esse final de semana, que é dia do pai, o dia dos pais. Então, pais segundo o coração de Deus. E eu fico pensando na missão de ser pai. Eu quero falar sobre isso nesta manhã. E desde já o gabinete pastoral também manda uma saudação especial para cada papai que está ouvindo. O meu pai, o diácono Abisaí Bernardes. Eu quero também mandar aí a minha saudação e o meu respeito. Pai segundo o coração de Deus. Nós observamos na Bíblia aqui, o Salmo de número 103, o versículo 13, Deus falando e tratando a gente como pai, os seus filhos. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Você lembra do pai da parábola do filho pródigo? Aquele pai, será que ele se encheu de compaixão pelo seu filho ou não? Claro que ele se encheu. O filho tinha gastado tudo, o filho tinha desperdiçado. A palavra pródigo significa dissipador. Ele dissipou tudo, acabou a herança, ficou lá maltratado, humilhado, mendigando. E quando ele volta, não encontrou um pai severo, um pai rude, um pai que lançou em rosto, mas pelo contrário, encontrou um pai o abraçando. Eu fico observando a Bíblia, ela tem muito que nos dizer sobre pai. Como também os pais devem educar seus filhos dentro de um propósito divino, para passar de geração em geração o temor do Senhor e a nobreza da criação. Como devemos criar nossos filhos? Eu sou pai, você que está me ouvindo é pai. E os pais, falando pai e mãe, como é que nós devemos criar nossos filhos? Em primeiro lugar, nós devemos criá-los com sabedoria. Amém? Ensine a seu filho. A Bíblia quem diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar. Precisamos de sabedoria. O pai do filho pródigo, que eu acabei de citar, ele teve muita sabedoria. Ele foi sábio para estender a sua mão. E tanto ao mais novo como ao mais velho, que houve um conflito. Porque o mais velho não gostou da festa que o pai estava dando ao mais novo. Ele amava o velho, amava o novo. Ele não tinha aquele filho predileto, mas ele justificou a festa para o mais velho. Esse teu irmão, meu filho, estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Veja a visão desse pai, um pai segundo o coração de Deus, o coração do próprio Deus. Queridos irmãos, eu percebo aqui a sabedoria, discernimento, sensibilidade para torná-los capazes e fazer uma leitura correta perante o mundo que vivemos. O mundo quer abraçar, quer destruir teu filho, pai. E nós precisamos pedir a Deus esse discernimento, essa sabedoria. Eu fico pensando no pai Abraão, que é chamado pai da fé. Ele andou o caminho de 3 dias com seu filho Isaque, iria sacrificá-lo. E não percebe em canto nenhum na Bíblia ele falando com o filho que ia executá-lo. Era uma ordem de Deus, mas ele foi sábio. Quem sabe ele passou aqueles 3 dias orando com seu filho. Chegando na hora do sacrifício, o filho ainda nem sabia. Pai, está aqui a lenha, pai, está aqui o cutelo, mas meu pai, cadê o cordeiro? O cordeiro, meu filho, Deus proverá. Veja, um pai cheio de sabedoria. Os pais ou o pai muitas vezes tem tantos problemas e muitas vezes os filhos não sabem nem a metade, mas ele está cuidando daquele filho. Ele faz uma leitura do tempo presente, como o mundo ele oprime, como o mundo é hostil hoje para a juventude, para os adolescentes, e esse pai não quer ser mais um peso, ele tem a sabedoria vinda de Deus. Agora, apesar desse pai, ou os pais precisam de sabedoria, mas a Bíblia também fala que o pai precisa ter autoridade. A Bíblia se refere a pais que falharam nesta área. Você lembra de Eli?
Eli era um sacerdote, mas os filhos deles transgrediam e Eli parece que fazia vista grossa. Nunca faça vista grossa para o erro dos seus filhos. Se ele está errado, venha cá, meu filho. Está errado. Eu lhe amo. O que você está fazendo está errado. Isso é um pai segundo o coração de Deus. Não espere que seu filho agradá-lo e ele está fazendo coisa errada. Ou a sua filha, de repente, aí você preparou sua filha para um casamento, que a mãe é isso, o pai. Aí sua filha de repente se envolve com alguém que já tem uma família ou já é casado, está no caminho do adultério, está no caminho do pecado, no caminho da destruição de uma família e a família dela. Você vai dizer, está errada a situação. Isso, eu estou dando esse exemplo tão forte, mas tem tantos e tantos outros exemplos. Amizades nocivas. Você muitas vezes vê seu filho com algumas amizades, você tem que ter sabedoria, mas você tem que ter autoridade para dizer, meu filho, essa amizade não dá, essa amizade vai te destruir. E o pai precisa ser pai, precisa ter sabedoria, mas precisa ter autoridade. Queridos irmãos, exercer autoridade não significa ser um carrasco, não é um delegado de polícia, eu não estou dizendo de um ditador, mas nem um poderoso chefão, ou aquele pai bicho-papão, não é nada disso. A autoridade não é autoritarismo, a autoridade é um dom de Deus, é graça, é unção do Espírito Santo, é respeitar e ser respeitado, é dar amor e ser amado, é ouvir e ser ouvido. A autoridade não se impõe, ela flui naturalmente, e seu filho vai lhe ouvir, porque ele sabe que você é um pai exemplo, tem compromisso com a casa, tem compromisso com a vida espiritual. Você é um pai que é um sacerdote e seu filho vai lhe respeitar. Pai segundo o coração de Deus é um pai que tem sabedoria, um pai que tem autoridade, mas ele tem liderança. É impressionante a importância de ser um líder. O barco sem um timoneiro ou um avião sem piloto, ele é semelhante a uma família sem liderança. Uma igreja sem pastor, já pensou como essa igreja? Não tem pastor, tem que ter um líder, tem que ter uma liderança. Uma família tem que ter um líder, irmão. Ela, se não tiver um líder, sua casa, ela fica à deriva, ela fica sem rumo, sem direção. Infelizmente, há muitos pais que têm falhado nesta área. Eis um espaço que só os pais podem e devem ocupar. É nossa missão, nossa responsabilidade. Você é o líder. Quem fala mais alto na sua casa não deve ser sua filha, seu neto. É você que é o líder. Com sabedoria, com autoridade. Você é a liderança da sua casa. Você pai, você mãe, os pais. E eu me dirijo especialmente ao pai. Como é importante a figura masculina na liderança de uma casa. Tem diretoria, na sua casa tem autoridade, tem amor, na sua casa tem liderança, tem sabedoria. Mas tudo isso, precisamos ter testemunho de vida. Quando Paulo diz assim, olha, ele diz para a igreja, lá em Coríntios, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você olha para seu filho, meu filho, veja como seu pai anda e ande como seu pai. Agora tem pai que diz, infelizmente diz assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tem um péssimo testemunho. Como é que você vai querer que seu filho seja obediente ou seja seu imitador? Você é um pai que manda o filho até ir para a igreja, mas não vai. Você é um pai que manda até o filho ler a Bíblia, mas você não lê. Queridos irmãos, fica difícil. Precisamos ter testemunho de vida, vidas com conteúdo, vidas que sejam exemplos vivos ali na sua casa, com caráter, amor, piedade, trabalho, pureza, retidão, amabilidade. Sim, infelizmente, o que reina hoje em muitas famílias é a frouxidão, é a mentira, é a hipocrisia, os vícios, a imoralidade, a infidelidade, muito da insegurança. Muitos estão aí inseguros porque no seu lar não tem um líder, não tem liderança. Aí o que é que faz, o que é que promove esse lar? Medo, o vazio. E os filhos se sentem totalmente desorientados, porque não viram em seus pais exemplos que pudessem ser imitados. Eu fico muito impressionado quando eu vejo na igreja um jovem, um adolescente, que os pais não são evangélicos, até são pessoas que estão no mundo e os filhos seguindo a Cristo. E fico muito triste também quando eu vejo na igreja pais que não perdem um culto, às vezes é a liderança dentro da igreja, mas os filhos estão afastados. Queridos irmãos, só Deus pode fazer o milagre de uma família sem um orientador,
mesmo assim essa família seguir a Cristo. Um pai, segundo o coração de Deus, ele anda com sabedoria, com autoridade, tem liderança, ele tem testemunho de vida, mas ele também é alguém piedoso, tem piedade. E a piedade aqui, queridos irmãos, não significa religiosidade, não. Não é moralidade, nem legalismo, nem ser um fariseu, uma fantasia. Piedade aqui é temor a Deus. E seu filho vai ver que você é um homem que teme a Deus. É amar a Deus acima de todas as coisas. Piedade é um exercício que deve ser constantemente praticado no nosso dia a dia. A prática incessante da oração. Você vai ter um filho que vai dizer: meu pai ora, meu pai lê a Bíblia. E aqui, a piedade, na verdade, resumindo, é uma vida de intimidade com Deus. E quando você tem essa intimidade, seu filho vai lembrar: meu pai sempre me ensinou, minha mãe sempre me ensinou. E eles eram pais piedosos, viviam na igreja, mas em casa viviam em amor, viviam em oração. O pai, segundo o coração de Deus, ele tem a plenitude do Espírito Santo. Porque, à luz da palavra de Deus, só o Espírito Santo nos capacita para uma vida com poder. Só o Espírito Santo nos capacita para uma vida de autoridade, com sabedoria. Só o Espírito Santo é quem opera em nós, através de nós, todos os propósitos de Deus. Eu queria dizer para você, querido ouvinte, você que é pai, para você não achar que a mensagem é um fardo muito pesado, queria dizer o que a Bíblia fala: é impossível ser pai, segundo o coração de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo. Nem eu nem você nós não conseguiríamos, nem vamos conseguir. Agora, com a ajuda de Deus, nós vamos conseguir ser pai segundo o coração de Deus. Disciplinar, amar, ajudar, orientar, ter autoridade e viver uma vida de piedade diante do Senhor e na plenitude do Espírito Santo. Pais que assim vivem, na presença e na força de Deus, criarão seus filhos que estarão a serviço do Senhor aqui na terra. É o que diz a Bíblia. Ensina o menino o caminho que ele deve andar. E quando o teu filho ficar grande, nunca vai se afastar de Deus. Pelo teu exemplo, pela tua palavra, mas acima de tudo pelo teu exemplo. Que Deus nos ajude. Salmo 103, o versículo de número 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim Deus também se compadece de nós. Porque Ele sabe que somos pó. E só a misericórdia dele sobre nossa vida. Salmo 103, 13. Essa palavra, parabéns a todos os papais. Felicidade. Deus, Ele é aquele que nos ajuda. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado. Ensina